Marcos continua a narrativa de como Jesus estava agora tratando e explicando a questão da contaminação. Onde é que se encontra a impureza? Qual é a impureza que contamina o homem? Vamos ler hoje dos versos 14 até o verso 23, ainda de Marcos 7. Primeiramente, vamos ler do versos 14 até o 19. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: Ouvi-me todos e entendei. Veja só, irmãos, o que ele estava falando. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou ensinar. Ele estava falando, preste atenção para os seus ouvintes, mas ele fala também para nós hoje, preste atenção no que eu vou ensinar. Não há nada fora do homem que entrando nele o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Veja, nada de fora pode contaminar, mas o que sai de dentro é o que contamina. E ele ainda diz agora no verso 16, novamente reforça: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Do que é que eles estavam tratando? Do que é que o Senhor Jesus estava tratando? Ele não estava tratando de alimentos puros e alimentos impuros, conforme Levítico 11, mas ele estava tratando, sim, do ritual de pureza da lavagem das mãos e da falta deste ritual que poderia causar, segundo o entendimento dos fariseus e dos escribas, causar a impureza. Não estava tratando de alimentos impuros ou de alimentos puros. Em Marcos 7, 6 a 13, Jesus defendeu o ensino de Moisés. Portanto, Jesus estava defendendo o ensino de Moisés e falou: veja como Moisés falou, honra teu pai e tua mãe. Ele não poderia agora mudar de assunto e em seguida não considerar o ensino de Moisés com relação aos alimentos puros e alimentos impuros. As leis alimentares se fundamentavam no Antigo Testamento, enquanto que as tradições se fundamentavam ao longo da história do povo, especialmente no período intertestamentário. Ainda mais, as tradições a respeito da contaminação pelo manuseio eram inválidas. Por quê? Porque eram doutrinas de homens, era doutrina de homens que dizia que a qualquer coisa ou qualquer alimento ficava contaminado se você não lavasse as mãos. Veja o texto da nossa lição. Essas tradições incluíam a ideia equivocada de que um judeu poderia ser contaminado ao entrar em contato com gentios. Então também poderia ser contaminado pelo contato com alimentos que eles haviam tocado. Era aquela questão, qualquer coisa podia tornar um judeu não puro. Podia tornar um judeu contaminado. E não era isso que o Senhor Jesus queria. Não era isso que o Senhor Jesus ensinava. O que é que tornava alguém, então, contaminado? Vamos ver Marcos 7, 20 a 23. E dizia: o que sai do homem, isso é que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O que contamina o homem, irmãos, é o pecado. O que contamina o homem é a desobediência aos ensinamentos de Deus, a desobediência à lei de Deus. Em Marcos 7 a 19, Jesus observou que os alimentos não vão para o coração, mas para o estômago, e depois são eliminados pela digestão. É isso que acontece com os alimentos que os judeus religiosos estavam considerando impuros por conta da falta de lavagem das mãos. Mas em Marcos 7, 21 a 23, ele explicou que o mal vem do coração, o centro de quem a pessoa é. Os males vêm do pensamento, irmãos. Os males não vêm de fora. Você pode ver os males fora, mas os teus pecados, as tuas práticas
em desacordo com a vontade de Deus, elas vêm de dentro, elas são originadas na mente de cada um de nós. Ele apresentou uma lista de pecados que começam com maus pensamentos e termina em más ações. A lista de pecados: prostituição, furto, homicídio, adultério, avareza. Essa lista de pecados, irmãos, elas estão contidas na segunda tábua da lei de Deus, quando fala dos mandamentos de relacionamento entre as pessoas. Mas ainda o Senhor também tinha falado dos primeiros 4 mandamentos. Por que ele dizia o seguinte, lá em Marcos 7:7, a adoração é vã. Quando vocês adoram segundo preceitos de homens, a adoração de vocês é vã. E o que é na lei de Deus, irmãos, que fala sobre a verdadeira adoração? Os 4 primeiros mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos falam da nossa relação com Deus, a relação entre os seres humanos e Deus. Jesus ainda falou sobre pai e mãe, o 5º mandamento. E a lista dos pecados relacionadas em seguida contemplam, juntamente com honra ao pai e à mãe, a segunda tábua da lei, os 6 últimos mandamentos. Portanto, o Senhor Jesus estava fazendo uma defesa da lei de Deus. Honrar a Deus, irmãos, obedecer a Deus é obedecer a sua lei. E como é que nós mostramos que obedecemos a sua lei? Não é um discurso. Não é um discurso de aceitação da lei, mas é uma prática diária. É uma prática, as nossas atitudes demonstram se nós observamos ou não a lei de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos, para que a gente possa realmente ser puro, mas ser puro de coração, não puro de formalidades. Que a nossa pureza seja uma pureza interna, coração puro. Deus abençoe cada um de nós e que essa pureza seja um objetivo e uma conquista de cada um de nós, mas uma conquista que só é possível através da ação do Espírito Santo em cada um de nós. Deus nos abençoe e que nos ajude a nos tornarmos puros segundo a vontade de Deus.